Olá, sou Humberto Pastore, está entrando no celular mais um programa Conexão ABC. Você já sabe, esse programa é aquele que aparece aqui, aqueles que têm o que contar e também cantar. Hoje vai ser especialmente para contar. Nosso programa, inclusive, é sério, nós vamos tratar sobre varizes. Acredito que você já sentiu isso, alguém da sua família já teve, então o assunto aqui é para você tirar todas as suas dúvidas, tá? Por isso que nós então convidamos um casal, o Dr. Marcelo Tavares Cunha e a doutora Raíssa Cunha, que está aqui hoje para falar todas as dúvidas que a gente tem aqui as várias perguntas para você acompanhar, tá bom? Mas primeiro, então, um alô inicial do Dr. Marcelo. Boa tarde, Humberto. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre essa doença tão comum que a gente trata, tirar a dúvida das pessoas, né? Estamos à disposição. E doutora Raíssa, para a sua primeira participação. Obrigada pelo convite, obrigada a todos. É uma doença bastante prevalente que interessa muita gente e realmente estamos aqui para tirar a dúvida da maioria das pessoas aí que estão participando. Eles são, então, dirigentes, são os proprietários da Leg Care, Clínica de Angiologia e Cirurgia Vascular, que inclusive daqui a pouco vai aparecer aí o endereço, o telefone, o e-mail. Vocês podem, inclusive, depois mandar contato lá para eles também com alguma outra dúvida que restou daqui. Bom, inclusive a pergunta fica, a gente fica aqui no bate-papo, tá? Eu lanço e vocês, um complementa o outro aqui, tá? Mas assim, até para um assunto assim, uma pergunta mais básica, né? O que são varizes? Então, varizes são veias dilatadas, tortuosas, com alteração do fluxo do seu interior. Então, elas geralmente, as varizes tratadas pelo cirurgião vascular são as varizes que estão presentes nos membros inferiores, coxa e perna. Em outros locais também pode ter varizes? Pode ter varizes no esôfago, tratada por outro especialista, na região anal. Tratamos ainda alguns lagos venosos presentes nos lábios e alguns vasinhos também presentes em face. E vocês também resolvem na face, dá para tirar também, com esse processo que a gente vai mostrar daqui a pouco? Sim, dá para tirar. Ótimo, tá vendo? E até antes de começar o programa, nós estávamos conversando aqui, e surgiu uma conversa e eu vou lançar aqui porque realmente é curioso. A gente sempre fala como varizes no plural, não é isso? Não tem uma explicação? Não tem propriamente uma explicação. O termo varizes é porque você nunca tem uma veia só doente. Na verdade, você tem um grupo de veias doentes, né? É muito comum a gente ter a diferença de vasinho, que é o que a maioria das pessoas em casa vê olhando a sua própria perna, são aqueles vasinhos fininhos, vermelhinhos, ficam na camada mais superficial da perna, a mulher acha feio, normalmente quer tratar até do ponto de vista estético. E as varizes, que estão um pouco mais abaixo nos tecidos, ela tem uma tonalidade azulada, esverdeada, e é ela que fica elevada, podendo ficar do calibre de um dedo quando você vê aquela doença avançada. E sempre uma perna vai ter um grupo de veias doentes. Nunca é uma veia doente. Então, se cunhou o termo varizes dos membros inferiores, até em inglês se chama varicose veins, então são veias varicosas, ou seja, as veias com as alterações que a Raíssa estava citando. Elas normalmente vêm em grupo mesmo. Tá, e o Teus falou assim, são vários tamanhos, né? Tá, às vezes a gente fala assim, sim, tem um vasinho, tem a varizes. A nomenclatura está correta? São sinônimos? São casos que dá para a gente identificar de forma diferente? Vasinhos são diferentes de varizes, né? Então, os vasinhos, também chamados de telangiectasias, eles estão na camada mais superficial. Quando a paciente olha para a coxa, para a perna e vê aquele vasinho roxinho, né? Esse é uma telangiectasia, é um vasinho. Em geral, ela é nutrida por uma outra veia, um pouco mais calibrosa, como o Marcelo estava falando, que ela se localiza um pouquinho abaixo. Essa é uma variz. Dependendo do calibre, o tratamento ainda é escleroterapia, que é o tratamento mais simples. Quando essa veia nutridora começa a aumentar de calibre, começa a crescer e aí até ficar tortuosa, aí o tratamento muda. Aí se discute a espuma
ou o tratamento cirúrgico. E nós vamos tratar disso já, que é uma forma de como tratar o problema, Isso, né? vaso. Isso. Mas assim, até perguntando, pelos os tamanhos, ele dói? Como que a pessoa sabe que ele está com problema? Vamos dizer assim, tem a questão da imagem, que é feio, eu não tenho vergonha de usar, fica aquelas, né, aquelas manchas, aquelas raízes assim mesmo. E tem assim, a pessoa sente dor, como que dá isso? Bom, fazer o diagnóstico de varizes, muitas vezes o paciente vem de casa com o diagnóstico feito. A paciente já olhou para a perna dela e viu, pô, eu tenho um vaso aqui, eu tenho varizes. As veias dilatadas podem ou não causar sintomas. Sintomas mais comuns como peso, cansaço, queimação, inchaço podem acontecer. A gente não tem a explicação por que você tem pacientes que têm vasos fininhos, varizes pequenas e tem muito incômodo, como você pega pacientes com vasos calibrosos. É muito comum a gente ver homem, né, com veias de grosso calibre, ele fala, não vou no médico porque eu não sinto absolutamente nada. O que é um erro, que pode levar a complicações. Esse paciente ele acaba deixando para lá, nunca vai e ele está à mercê das complicações. Essa explicação a gente não tem. Mas a gente tem quadros pequenos que doem, quadros grandes que não doem, e quadros grandes que doem muito, e quadros pequenos que doem muito, essas coisas se misturam. Para a gente fazer o diagnóstico correto, é preciso de uma série de avaliações, além da consulta, do exame físico. A Raíssa podia mostrar aqui duas coisinhas que a gente usa no consultório para fazer o diagnóstico, para ajudar a gente a identificar as varizes nas pernas. Vamos lá. Vou mostrar o fleboscópio primeiro? Só complementando, então, a maior causa de dor nos membros inferiores não são as varizes, né? Existem outras causas para dor. Muitas vezes o paciente vem com dor, tenho dor, doutora, tenho que ter alguma coisa, aí não acha nada, tanto em exame físico quanto no ultrassom Doppler. Então, assim, é importante ressaltar que existem outras causas, que a dor nas pernas não é sinônimo de doença vascular. Tá? Isso é importante também salientar. Mas as varizes podem causar, sim, dor, cansaço, peso, como o Marcelo tinha falado. Então, assim, no exame físico, a população hoje está cada vez mais preocupada com estética, né? Nosso país é um país tropical, temperaturas altas, tanto mulheres quanto homens usam muito as pernas à mostra, né? Bermuda, saia, enfim. E durante o exame físico, então, além das queixas da paciente, a paciente faz palpação dos pulsos para avaliar a parte arterial. Então, assim, é muito importante que, para a gente iniciar um tratamento de doença venosa, a parte arterial tem que estar íntegra, pévia, né? E aí, aqui eu tenho um aparelho que é o fleboscópio, na verdade é um aparelho que faz uma transiluminação. Então, não sei se consegue... É mais adequado para avaliar a perna, mas é só para ter uma ideia, né? Para ter uma ideia do aparelho, né? Esse aqui é um outro aparelho que é uma realidade aumentada, então ele é um aparelho que emite um raio infravermelho. Deixa eu colocar para você. Ele é absorvido, refletido pela pele, e aí ele é projetado pelo... A gente consegue ver a projeção das veias. Em tempo real. Não sei se real. vai ficar legal de ver, mas quem tiver curiosidade, tem alguns vídeos no YouTube no nosso canal, e é fácil de pesquisar, mas são duas ferramentas que ajudam no diagnóstico e também no tratamento, ajuda a guiar os tratamentos no consultório. E fundamental também o exame de ultrassom, não dá para trazer o aparelho é maior. É o ultrassom com o modo Doppler, que identifica fluxo de sangue e que é fundamental no diagnóstico correto e completo da doença venosa, né? Que precisa ver as veias profundas, veias que estão próximas aos ossos, que não dá só pelo exame físico. Então, não é para a pessoa ficar esperando que vá doer, não. Apareceu uma veia meio diferente... Vale a pena a avaliação, até para saber a extensão do problema. Não quer dizer que ele vá no médico, as pessoas acham que vão no vascular, ouve assim, o cara é cirurgião vascular, fui nele, eu tenho que operar. Não é assim. Às vezes você vai lá para tirar uma dúvida, ver em que nível está seu problema, se realmente é um problema para se preocupar, uma coisa apenas ali, não, isso aqui é uma bobagem, vamos acompanhar periodicamente em consultas e só. Consegue resolver com remédio, talvez? Não existe? Não. A medicamento, meia elástica, elas são para sintoma. Então vão reduzir peso, cansaço, os sintomas das varizes. Não tem nenhum trabalho científico que tenha evidenciado diminuição ou desaparecimento de vasinho ou variz utilizando os tratamentos clínicos de meia e medicamento.
Então eles são para sintomas ou, no caso de inflamação, de outras coisas para ajudar a desinflamar, mas o desaparecimento, né, merece alguma intervenção, seja em consultório, seja cirúrgica. A gente está falando assim de como sumir, né? Como desaparecer, mas assim, e qual a causa? Como que surge isso? É mais em homem, é mais em mulher? É uma atividade profissional que vai acarretar? Como é que é isso? Então a causa não está, não há um consenso, não está estabelecida a causa, mas há fatores, discutem-se fatores causadores de varizes, né? História genética, né? O sexo feminino, a idade, o envelhecimento, né? Conforme você vai envelhecendo, as veias vão aumentando de calibre, vasinhos vão aparecendo, então múltiplas gestações, obesidade, então são múltiplas causas. Quando você fala calibre, talvez até para as pessoas entenderem melhor, é o tamanho dela? É o tamanho dela, O peso, é o tamanho. Ela fica mais grossa. A grossura fica mais grossa, Tá. Isso. Exatamente. Até citando um exemplo do meu pai, ele era atleta, ele corria na São Silvestre e tal. E ele teve problema quando ele ficou mais idoso por causa disso. Então, praticar a atividade física levou ele a ter esse problema, não é isso? A questão, quem tem a tendência a ter varizes, é uma tendência a um enfraquecimento e dilatação da parede da veia. A gente não sabe exatamente o mecanismo, se tem um gene para isso isolado, esse gene ainda não foi. Mas o que a gente percebe é que algumas pessoas têm a tendência de a veia vai enfraquecendo e vai dilatando. A atividade física é fundamental para a saúde da gente, eu preciso reforçar que todos precisam fazer. Mas a pessoa às vezes acha que eu sou atleta, eu nunca vou ter varizes. Calma. A parte que mais se beneficia do exercício físico é a parte da circulação arterial, que é aquela que dá infarto, derrame, necrose e amputação da perna. É outro setor da circulação. Aqui a gente está falando das veias, que é a via de retorno. A artéria leva o sangue, a veia traz. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando o cara resolve virar atleta, ele faz uma sobrecarga muscular, ele gera uma hipertrofia muscular. Hipertrofia é o crescimento da musculatura. Obviamente, quando a musculatura cresce, os vasos acompanham esse crescimento, que precisa levar mais sangue e trazer mais sangue. E essa sobrecarga, você pode ter, sim, acelerar uma tendência, de quem já tem tendência a acelerar a dilatação das veias. Então, é um fator que pode se associar, sim. Certo. Nós estamos quase encerrando o primeiro bloco. Mas assim, como que eu sei se eu tenho uma varizes? Como que a pessoa pode falar assim, que ele tem que ir no médico ali para cuidar? Então, assim, o paciente, geralmente, ele vai visualizar na pele os vasinhos, né, que são mais comuns, são mais superficiais. Algumas já chegam sabendo que tem varizes, porque algumas são palpáveis. Quando elas já estão bem maiores, o paciente consegue palpar na panturrilha, aqui na lateral, ela consegue ver no espelho, a amiga fala, a vizinha fala, a amiga já operou, você tem varizes. Então, assim, o que o Marcelo tinha falado antes, que eu queria complementar, é importante procurar um cirurgião vascular, um médico que trate, que faça esse tratamento adequado, independente de você querer tratar ou não. Então, assim, você a escolha de não tratar, na verdade, já nem não tratar, você pode fazer o tratamento clínico, usar a meia elástica, tomar alguns medicamentos, que assim, melhoram o cansaço, o peso e até um pouco do edema, o inchaço da perna, que também o paciente pode ser uma queixa, que é uma queixa importante do paciente, mas você não precisa obrigatoriamente operar ou fazer a aplicação, né? Mas o diagnóstico é importante e eu costumo dizer para os meus pacientes que assim, a cirurgia de varizes, geralmente ela não tem um caráter de urgência, então você se programa para dali 6 meses, 8 meses, o ano que vem, e é uma cirurgia, em geral, hoje em dia, muito tranquila. Ela não fica afastada muito tempo, ela não fica com a perna para cima semanas, como antigamente, que tinha essa orientação. Então, assim, ela volta à rotina, né? De uma forma mais rápida. De uma maneira bem rápida. Não é um pós-operatório muito dolorido, então vale a pena procurar para poder tratar. Mas a gente volta já continuando com esse tema, e aí com uns processos também de eliminação da calça, tá bom? Vamos voltar já.
Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Estamos de volta com o programa Conexão ABC. E hoje quem está contando para nós então, é o Dr. Marcelo e a doutora Raíssa, que são da Leg Care Clínica de Angiologia e Cirurgia Vascular. Nós estamos tratando aqui sobre o problema das varizes, que afeta tanto homens como mulheres, né? A maioria com idades mais avançadas, e que já existem sim uns processos mais avançados que permitem que as pessoas se tratem sem tanto sofrimento e angústia de ter que perder 2, 3 dias, não é nada disso, como a doutora Raíssa já nos explicou. Vamos dizer assim, você já não tem tanta pressa que a pessoa pode até se programar, mas assim, a cirurgia, vamos dizer assim, é demorada? Quanto tempo leva? Então, como tratar o caso das varizes? Tá, então assim, basicamente existem 2 tipos de cirurgia. A cirurgia, quando a paciente só tem tributárias, quando a safena não está envolvida. Então vamos lá, voltando. Durante o exame físico, após o exame físico, realiza-se ultrassom com Doppler, que o Marcelo comentou que era um aparelho grande, que não daria para trazer. Esse ultrassom com Doppler vai fazer um diagnóstico de sistema venoso profundo e sistema venoso superficial. O sistema venoso superficial é todo esse sistema que nós vasculares podemos operar, tratar durante a cirurgia, né? E para isso o sistema venoso profundo precisa estar pévio. Então, no dia do Doppler, sabe-se se essa safena está insuficiente com refluxo. O que seria o refluxo? Veia safena tem válvulas. Quando as válvulas não funcionam, não fecham direito, o sangue volta, reflui. Então, dependendo do segmento da safena, da região que ela está acometida, que ela está com um refluxo, discute-se o tratamento ou não dessa safena. Então, basicamente, a cirurgia de varizes, ela ou trata-se a safena, quando tem indicação, ou não. Ou a gente chama de microcirurgia de varizes. Apesar de ser feita em hospital, né, de tirar várias tributárias, a gente dá o apelido de microcirurgia de varizes, né? Então, o tempo vai depender da quantidade de varizes que vai se tratar, né? Então, inicialmente, a paciente fica em pé na sala, no centro cirúrgico, apagam-se as luzes, a gente usa um aparelho idêntico a esse para poder fazer a marcação das varizes. E aí, após a marcação, a gente tem uma noção de tempo. Pode durar 1 hora, 1h30, 2 horas, até 3 horas. Aí vai depender, né? A microcirurgia e a safena, existem 2 maneiras de tratar a safena basicamente. Existem mais. Mas intraoperatório ou se faz o arrancamento da safena,
faz uma incisão no tornozelo, geralmente, e na virilha, e aí se disseca e arranca, faz o arrancamento, ou então por endolaser, se punciona, guiado por ultrassom, introduz uma fibra e vem queimando a safena, é o outro tratamento, né? Olha só. E aí, na verdade, o tempo é difícil de falar, depende muito da quantidade de varizes. Vamos dizer assim, quem já fez sabe responder, mas conta para nós, isso dói? Então, o pós-operatório, a safenectomia, né, a paciente tem um pós-operatório um pouco mais dolorido, né? A safena, junto da safena, tem um nervo safeno. E quando se faz essa extração pelo modo tradicional, a paciente tem muita queixa de parestesia, essa região do tornozelo pode ficar anestesiada, ou então ter uma hiperestesia, dor acima do normal, por conta dessa lesão de nervo que é inerente ao procedimento, muitas vezes pode acontecer. Isso da safenectomia. O endolaser de safena é muito pouco dolorido, a paciente não tem grandes queixas no pós-operatório, né? Durante as semanas seguintes, às vezes ela sente um repuxamento da própria reabsorção da safena, né, pelo organismo. E, assim, a dor varia muito de paciente para paciente. Eu costumo falar que tem regiões que doem mais, como o tornozelo, a dobra do joelho, que durante o caminhar, então é a região que vai estar flexionando. Sim. Então, são regiões um pouco mais doloridas, mas... Nada que a gente não suporte, não é isso? É aplicado uma anestesia? Não. É aplicado. Quer falar um pouco? Acho que a gente pulou um pouquinho só para paciente que está em casa. A maioria dos pacientes, eles não vão chegar ao ponto de operar de varizes, né? A maior parte das varizes são tratadas no consultório, com os métodos que a gente tem em consultório, que a gente pode dividir em métodos de escleroterapia, que é a injeção de algum medicamento para destruir o vaso, e os métodos a laser. E normalmente comumente são usados em conjunto, né? O método clássico é a gente pegar uma substância líquida, no Brasil a mais utilizada é a glicose, injetar nos vasos para que ele cause um dano no interior do vaso, o vaso seque e suma. Tá? Isso a gente consegue usar em alguns vasos básicos, né? Existem evoluções dessa técnica como o congelamento da glicose, que é a crioescleroterapia, que deixa a glicose mais potente. Indo além disso, a gente tem medicamentos sintéticos, como polidocanol, através de agulhinha também, que a gente consegue ser um pouco mais agressivo no vaso e pegar alguns outros vasos mais resistentes. Aí você tem um laser. O laser em consultório é diferente do laser de safena que a Raíssa estava falando. O laser em consultório é uma pistolinha que você encosta na pele, ele vai disparando o laser no vaso. E o que esse laser faz? Ele esquenta o sangue a uma temperatura tal que ele danifica o interior do vaso. Isso leva o vaso a fechar e sumir também. E é muito comum o uso conjunto com a escleroterapia, o que é a técnica que a gente chama de CLACS. Então a gente usa... faz numa mesma veia, disparou o laser, e depois a gente aplica o remédio. Isso melhora o resultado. E a gente tem uma terceira opção, que é a escleroterapia como espuma. É eu pegar um remédio chamado polidocanol, que a gente até trouxe aqui um exemplo, o pessoal acha bonitinho, porque é um líquido, né, aquele líquido que pode ser injetado até dessa forma na veia. Só que dessa forma ele é mais potente que a glicose, mas não é uma coisa tão potente assim. E na hora que a gente mistura com o ar, a gente consegue fazer uma espuma. E pela mesma agulha que eu poderia injetar ele líquido, eu posso injetar ele nessa forma de espuma. E isso aqui potencializa muito o efeito do medicamento e a gente consegue tratar varizes de grosso calibre. Tem algumas vantagens e algumas desvantagens com esse método, que aí talvez acho que fuja um pouquinho aqui da nossa discussão. Merece a discussão com o médico que está propondo o tratamento, para ver vantagens e desvantagens em cada paciente, mas é uma excelente opção para tratamento de veias de maior calibre sem a necessidade de cirurgia. Tá? Então esses são o arsenal que a gente dispõe no consultório. Escleroterapia convencional, crioescleroterapia, escleroterapia com espuma e laser. O laser é a única ferramenta que a gente pode usar com segurança na face. A injeção de remédio na face tem algumas possibilidades de complicação mais grave e a gente não faz. Quando são veias que aparecem no rosto. Então a gente tem os lagos venosos na boca,
veia, principalmente veias nesse triângulo facial, porque a drenagem venosa é cerebral, a gente não quer jogar substância esclerosante em veias do cérebro, então o laser é fundamental, a gente pode tratar veias ao redor do olho, né? E isso, o laser é fantástico, ele faz com uma segurança muito grande em pessoas que saibam mexer com o aparelho. É bem bacana. Até uma das perguntas era se existe a aplicação com espuma, seria a mesma coisa. A espuma então, esse avanço, isso, vamos dizer assim, essa técnica, ela já está disseminada? A técnica com espuma não é nova, ela é bastante antiga. Ela teve uma reviravolta muito grande na década de 90, pela maneira, a facilidade que se começou a confeccionar espuma, que foi com a torneirinha de 3 vias e 2 seringas, que é um material que todo mundo tinha à mão e ninguém tinha usado, ninguém tinha pensado em unir esse material. Então, ela se criou uma espuma boa com material fácil, e com isso vem melhorando. Hoje a gente tem guidelines internacionais, a gente tem o guideline europeu, o guideline americano, que determina a quantidade, a frequência, a concentração do esclerosante. Então hoje ela está muito mais controlada, a técnica está refinada em relação a 20 anos atrás, mas uma coisa nova não é. Aqui no Brasil é mais novo do que na Europa, por exemplo. Na Europa se usa há muito mais tempo. Nós estamos quase terminando o programa, mas eu quero reforçar aqui que tudo isso que nós falamos aqui, muito mais está no YouTube. Você quer divulgar o local? Assim, a Clínica Leg Care, a gente tem o canal no YouTube, Clínica Leg Care, quem quiser dar uma olhada lá, é um canal com objetivo educacional, como a gente está fazendo aqui. Então a gente tem algumas coisas. Também tem o Instagram da Clínica Leg Care, também tem alguns outros vídeos que a gente faz, algumas informações, então vale a pena também, se vocês quiserem seguir, clica lá, líquido, tanto no Instagram quanto no YouTube, e receber algumas informações sobre a saúde das pernas. Né? Aí você ficou em dúvida de algum assunto, né? Alguma coisa que a gente faltou perguntar, tem também o telefone, eu até repito, 4221-9636. 4221-9436. E qualquer outra dúvida lá, se você pegar, também tem o Facebook, também tem o canal da Clínica Leg Care no Facebook, fica fácil a pessoa mandar alguma dúvida. Obviamente, consulta a gente não consegue fazer uma consulta, mas uma dúvida dessa de escopo geral é muito fácil a gente responder, escreve que a gente responde. Sim. E só para ressaltar também... que então já fica até o encerramento aqui com essa sua posição. A gente estava falando sobre dor, que você me perguntou sobre dor, e que assim, é uma dúvida frequente das pacientes que chegam no consultório. Ai, doutora, outra vez que eu fui fazer a aplicação há tantos anos, eu não aguentei, fiz uma sessão só porque dói muito. Então, hoje em dia nós temos um aparelho que ele é um ar bem gelado, ele gela a pele, ele chega a anestesiar a pele. Então, como esses procedimentos que são feitos no consultório, eles são feitos em auxílio com esse aparelho. Então, se coloca um aparelho, esse ar gelado na pele, e aí que são feitas as picadinhas. Então, assim, o nosso dedo chega a anestesiar. Então, assim, ela sente a pele anestesiar, então é mais confortável o procedimento. E com isso, deixamos então o nosso programa hoje e voltando na próxima quarta-feira. Obrigado, doutor Marcelo. Obrigado, doutora Raíssa. Obrigado.